Salve, gente! Começando mais um PGMB aqui nesta plataforma linda. Charlão! Você tá meio traíra. Estamos combinando? Estamos de farda? Não, você foi... A produção mandou a gente vir de farda hoje? Foi. Nós estamos bonitos. É. Se vocês perceberam bem, eu estou quase desbarbado. Tô... Patrocínio, Estamos, né? Thales Ramon. É, T-Barber, né? T-Barber. Né? E estamos aqui hoje de especial. Estamos ali, daquela dali. Ali. É. De especial. Especial. Muito especial. E o sarrafo continua lá em cima. Lá em cima, alto, Lá em hein? cima. Agora você Que maravilha. Esse São João, esse mês de junho, você tá um pouco sumido. Eu estou sumido? Tá um pouco. É, mas Não, toda quinta-feira estamos aqui. Eu não sumiu, não. Eu acho que você foi abduzido por ETs. Rapaz, o mês junino mês aqui, junino, para quem está off Sergipe ou off Nordeste, o mês de junho é o mês mais esperado pelos nordestinos, porque tem pamonha, tem canjica, tem milho, amendoim tem o ano todo, né? Mas tem muita comida típica e para quem gosta de forró, tem muito forró também, muito né? São forró. 30 dias. Aqui em Sergipe são 60 dias, né? 60 dias. É 30 dias pro pessoal daqui, mais 30 pros turistas, né? O Durante o povo mês diz de julho. que o país do... Sergipe é o país do forró, né? Mas diz que Campina Grande era É a capital. É a capital. Aqui é o país. Aqui é o país, né? É isso aí, negócio, isso aí. Então é isso aí. Tem muita cultura junina, cultura nordestina, né? As fogueiras, toda aquela tradição, né? Bem raiz aqui do Nordeste, o pessoal continua mantendo aí. Inclusive esse ano de 2024, Charles, vários artistas fazendo homenagem a Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Pois é, o pessoal tinha meio esquecido. Gonzagão. Com muito negócio de TikTok, o pessoal tocando música de TikTok, É né? No mesmo? forró, Agora redescobriram Luiz Gonzaga, né? Opa. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, né? Que são os tradicionais forrozeiros, né? Dentre outros. Mas vamos falar aqui do nosso convidado. Vamos apresentar o nosso convidado? É um nome ilustre. Rapaz, é um nome alemão. Muito. Hans. Tem alemão fala assim, né? Vamos saber se é assim a pronúncia mesmo. Nossas boas-vindas aí ao nosso querido Hans. Palmas pro Hans. Olá. É Hans ou Hans? Prazer estar aqui com vocês. E a pronúncia Hans mesmo? Não sei, não sou alemão, sou brasileiro. Você não é alemão, parceiro? Não sou alemão. Meu pai que tem um amigo alemão e nunca soube pronunciar corretamente. Ele botou o nome, mas mesmo assim ele não sabia pronunciar. Só sei que realmente é totalmente diferente do que como a gente pronuncia no Brasil. Mas me falaram que você pulou a fogueira aí. Que o seu Rapaz, nome não ia ser Hans, não. Quase seria o quê? Ia ser Zico. Zico! Olha aí, Charlão. Mas o Brasil foi desclassificado na Copa de 82. E aí virou Hans. Aí virou Hans. Zico. Aí o Brasil não perdeu para a Alemanha, né? Se fosse 2006, 2004? 14. Aqui 14, né? Que o Brasil levou um banho da Alemanha, podia falar, não, foi homenagem a algum jogador alemão, mas não foi o Opa, caso. não foi. Bem lembrado. Um amigo, né? Exatamente. Um amigo dele chamado Hans Jerônimo. Maravilha. Hans, seja bem-vindo aqui ao nosso PGMB. Obrigado a vocês. Hans, nosso convidado de hoje, Charlão, nossa pergunta para iniciar aqui os trabalhos, nossa pergunta tradicional. Hans, conta pra gente quem é Hans, esse brasileiro com o nome de alemão. Hans Maciel. Hans Maciel, sou natural lá de São Paulo, né? E já moro no Nordeste há mais de 20 anos, né? Esse é o Hans. Casado. Sou casado, tenho 3 filhos, sou casado já há 20 anos, desde que eu cheguei no Nordeste aqui, casei. Aí tenho um filho de 19 anos já, tenho um com 16 e o meu caçulinha pequenininho, tem 13 anos. O Hans, para a nossa audiência aí, o Hans ele tem hemofilia, né? Que a gente sabe que é uma doença aí que acomete mais ou menos, eu vi que 257 mil pessoas no mundo, né? Cerca de 257 classificada como doença rara, né, Charles? Já Isso. Com um número desse, com certeza é uma doença rara. Perto de 2 bilhões de seres humanos. Exatamente. Né? E a gente queria saber um pouco da história, né? Primeiro, eu acho que é importante, né, para as pessoas ficarem esclarecidas, conhecer a sua história, óbvio que vai ser um grande prazer, mas conhecer um pouco dessa história que relaciona o Hans Maciel a essa doença que eu acho que poucos conhecem, a não ser a gente. O que a gente conhece hoje de hemofilia? Porque a gente liga, né, a duas pessoas mais famosas, que é o Betinho, né, que é um sociólogo, Sim. e o Enfio, né, que é um cartunista, mas a maioria das pessoas certamente não tem clareza, né, do que é hemofilia. Fala aí para nós. Muito bem, então,
Sobre hemofilia, né? Contar um pouquinho rapidamente aí. É uma doença hereditária, né? Sanguínea. Problema da coagulação do sangue, né? Nós, seres humanos, temos mais ou menos 15 fatores de coagulação. Todos eles responsáveis pela cadeia de coagulação do sangue, né? E quando falta um deles, a deficiência, né? Algumas classificações chamam de doença, outras de deficiência, mas de fato é que os hemofílicos chamados, eles têm a deficiência, a falta desse fator, né? Os mais conhecidos são 3, fator 8, o fator 9 e o fator 7. O fator 7 conhecido como vovô Lebrun, mais acometido entre as mulheres, né? O fator 8, que é o que tem maior índice no mundo, que é a chamada hemofilia A. E o fator 9, que é conhecido como hemofilia B. Nesses 3, os mais conhecidos, ainda tem os níveis de gravidades, leve, moderada e grave, né? Eu, particularmente, então, sou hemofílico fator 8, hemofílico A, grave, porque não tem a classificação gravíssima. A classificação é em porcentagem, né? O ser humano, se ele tem abaixo de 10% de fator, ele já é considerado tendo essa falta dessa coagulação. No meu caso, por que eu sou classificado como gravíssimo ou grave? É porque eu tenho apenas 0,4% de coagulação sanguínea, né? Então quase zero, né? Então tem hemofílicos que tem 2, 3, 5, 6, então é isso que vai dando a classificação e aí a gravidade do problema dele na vida dele, né? Bom, contar um pouquinho da minha história, questão da hemofilia. Quem descobriu a minha hemofilia foi meus pais. Quantos anos você tinha? Eles dizem que eu tinha 10 meses, que foi dado o diagnóstico, né? Então, essa parte são muitos relatos dos meus pais, né? Uhum. Logicamente, eu não vou lembrar quando eu tinha 10 meses, né? Então, quando eu era criança, quando eu comecei a engatinhar, comecei a andar, e aí, então, caía ou batia, né? Joelho, batia os cotovelos, né? Minha mãe e meu pai também gostavam de pegar pelos braços, né? Tanto embaixo dos braços e tanto também pelo braço aqui. E aí apareciam manchas roxas, né? E alguns inchaços. Aí, como começou a aumentar essas manchas e esses inchaços, minha mãe levou no pronto-socorro. E aí, os médicos, na época, lá na década de 80, né, despreparados, né, não conheciam ainda muito a doença no Brasil, eles desconfiaram que meus pais estavam me agredindo, né, que estava tendo violência doméstica, né. Foi acionada a PM para que investigasse e, graças a Deus, entre os médicos lá, tinha um que, inclusive, era hemofílico. E ele desconfiou que poderia ser isso. E perguntou para meus pais se já tinha feito esse exame, e aí foi feito essa investigação. E aí minha mãe conta que lá em São Paulo, na capital, na Avenida Brigadeiro, foi onde eu comecei meu tratamento, meu primeiro médico, que inclusive era hemofílico, né? Para quem sabe, assim, lembra, né, década de 80 foi muito grave, porque foi também a chegada do vírus da AIDS, sim, né, no país, né? Então, os hemofílicos, naquela época, foram os primeiros grupos de risco, né? Chamados alguns na época, né, alguns médicos diziam que começou a transmissão através dos hemofílicos. Por quê? Porque o remédio que a gente tomava, né? O remédio que tinha que fazer o sangue coagular era derivado de sangue direto, né? Antes da década de 80, nas décadas passadas, se a gente for contar um pouco da história da hemofilia, que começou lá com os reis da Europa, tudo, o fator que se tomava era sangue puro, né? Aí foi evoluindo, descobrindo que o sangue não tinha era quase uma transfusão sanguínea. Quase uma transfusão sanguínea. E aí descobriram que, na verdade, precisava extrair do sangue aquele fator de coagulação. Então, uma pessoa normal, que tinha coagulação normal, se extraía esse fator desse sangue e passava para os hemofílicos, né? E aí é chamado de plasma,
né? Até hoje Isso é usado. Até hoje é usado, mas esse momento é a década de 80. Década de 80. E aí, como era a doações de sangue para tirar esse plasma, e aí achavam que as transmissões de AIDS começou entre os hemofílicos. Mais tarde, todos conhecem a história, descobriram que não foi assim e tal, e aí os hemofílicos saíram do grupo de risco, mas como de fato naquela década, especialmente no Brasil, né, se usava muito o plasma para os hemofílicos, muitos deles foram contaminados, né, com doenças venéreas, além de AIDS, hepatite C, né, dos meus amigos, assim, hemofílicos da época, pelo menos 50%, 60% contraíram AIDS e, graças a Deus, eu não. Por uma atitude aí por isso que eu contei essa parte, uma atitude bem drástica dos meus pais, mas que foram usados por Deus, uma atitude não aconselhável para ninguém, mas que realmente foi uma atitude que salvou minha vida na época. Meus pais decidiram se mudar da capital paulista e ir para o interior de São Paulo, onde o índice de doações eram mais seguras, né? Pela quantidade de pessoas. E também, como era a minha doença. Minha doença, quando eu levava um corte, quando eu levava uma pancada, inchava, e eu tinha que tomar esse plasma para que o meu sangue fizesse a coagulação. Meus pais decidiram não dar o remédio. Para ajudar na regeneração, no caso. Exatamente. Então, o que acontecia? Uma pessoa leva uma pancada, dá aquela dor interna, né, aquela junta, porque há um sangramento interno, em que uma pessoa normal basta botar um gelo e aquele sangue é coagulado, né, e aí se cura, né, fica bem. O hemofílico não. O hemofílico, como ele tem tardio a coagulação, e aí então ele teria que tomar esse remédio. Lógico, se ele botar o gelo também vai funcionar como uma pessoa normal, só que tardiamente. Né? E aí isso vai comprometer as juntas, vai comprometer independente da gravidade, se a gravidade for maior... Aí não, uma gravidade maior, para entender bem, um corte, né? Um corte, quando a pessoa corta o dedo, 10 segundos pressionando, ele para de sangrar. Um hemofílico vai para ir para 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, se a gente ampliar a gravidade, ele não vai ter estancamento normal e aí a pessoa vai morrer, se não tiver aquele estancamento de sangue. Internos também. Se tiver um sangramento grande, o gelo não vai resolver, porque ele não vai parar, não vai ter como. Só que no início, meus pais fizeram muito isso, evitavam que eu tomasse esse remédio, esse plasma, para que eu pudesse me resguardar dessas doenças. Então, graças a essa atitude, eu não fui contaminado com o vírus da AIDS, né? Mas cheguei a ser contaminado com o vírus da hepatite C, né? Não foi inevitável, né? Nunca foi manifesto. Hoje tem tratamentos, que já fiz o tratamento, já foi curado, mas graças a essa atitude do meu pai e da minha mãe, estou vivo, estou até aqui, né? Como é que está hoje, Hans, essa questão de tratamento? Ainda se trata com plasma? Como é feito? Desde a década de 80, fora do país, já existia o que a gente chamava de crioliofilizado, que eram remédios... Traduz para a gente aí. Um remédio já tirados do sangue, mas bem industrializados, né? Onde um controle de exames, um controle de contaminações bem maiores, né? No Brasil, na década de 80, a elite brasileira já tinha esse remédio, porque podia se comprar fora do país, mas apenas depois de 1985, na década de 90, foi que ele começou a ser introduzido ao Sistema Único de Saúde, porque é um remédio muito caro, esse crioliofilizado, né? Na época era dólares, nem se vendia na moeda nacional. Depois da década de 90, o SUS introduziu... Então, o tratamento para hemofilia no Brasil... Ele é público? Ele é público, tem que ser público devido aos valores dos remédios, e não no Brasil é proibida a comercialização, né? Hoje, o Brasil ainda importa os remédios, né, de fora da Suíça, dos Estados Unidos, Canadá, que são os maiores fabricantes, mas
temos, como os brasileiros já sabem, a Hemobras, que já fabrica esse remédio, mas ainda não em escala de grande produção. Não né? tem demanda, não tem ainda produção em larga escala. Exatamente. Tá. Infelizmente a fábrica lá em Goiânia não foi ativada ainda, do Grande né? Recife, que é né? onde seria Tem algum fabricado. tempo, né, essa fábrica, né? Pelo Isso. menos uma década, se eu não me engano, né? Exatamente, teve uns problemas lá e não pôde ter ativação lá ainda, né? Mas é essa fábrica, né, a Hemobras, que faz essa comercialização, né? Essa compra fora do país, compra e vai pelo Ministério da Saúde. E aí a Associação Brasileira de Hemofilia que faz essas intermediações, né, entre a compra do governo federal e as entregas para os centros de hematologia do país, né, nas capitais. Então hoje o tratamento no Brasil, ele de alguma forma, assim, os hemofílicos eles são atendidos, né? Você não Muito não bem é atendidos. Não é igual à década de 80 que tinha tanta dificuldade. Hoje você tem associações, os hemofílicos. Isso, é bem diferente. Da década de 80 para cá, estamos em outro mundo, né? O criolifilizado chegou na década de 90, depois foi evoluindo, né? Hoje nós temos 2 tipos de fatores, né? Temos os mais conhecidos no Brasil, né? O liofilizado, que a gente chama de o normal, né? Que não é o recombinante, né? Que é o humano, né? E tem também agora já o recombinante. O que é recombinante? Ele é 100% sintético. Ele já não faz mais parte do sangue humano, né? Não precisa mais das doações sanguíneas, né? Mas sim sintético, totalmente sintético. E faz o efeito muito superior. E fora do país, a cada dia nós temos evoluções desses remédios. O que eu particularmente conheço, o último que eu conheço, é o que não faz mais questão do sangue mesmo. E esse remédio que nós tomamos, que eu tomo, por exemplo, ele é intravenoso, ou seja, tem que ser aplicado com uma seringa, um scalp na veia do hemofílico, né? E ele tem um efeito tardio, né? Em torno de 8 horas, e a duração dele no máximo 12, 24 horas, né? E aí o efeito dele é bem menor. Esse já temos agora um subcutâneo, tem um nome bem estrangeiro que eu não sei bem ainda pronunciar, mas ele é subcutâneo e o efeito dele é bem rápido e duradouro, em torno de uma semana. Então, os tratamentos, eles são diferentes de um para outro? Alguns têm que tomar mais, outros menos? Explique para nós. Depende do fator, depende da gravidade? Então, no passado, a hemofilia é tratada, que a gente chama de sob demanda. Quando tinha o hemofílico tinha uma hemorragia, tinha algum sangramento, ele tomava aquele remédio, aquela quantidade específica para que aquele sangramento seja estancado, né? Após a década de 90, foi entendido que se o hemofílico tomasse preventivamente, ele poderia evitar esses sangramentos ao invés de apenas remediar, né? E aí foi a conhecida chamada profilaxia, né? E aí isso depende da quantidade de fator que o hemofílico tem, né? Quanto menos, mais vezes ele tem que tomar, né? No meu caso específico, eu tomo 2 vezes na semana, um cálculo de acordo com o meu peso também. Então, a quantidade de 1000 unidades que eu tomo é de acordo com o meu peso. Então, uma criança, por exemplo, um bebezinho, ele toma em torno de 250 ml, né? 250 unidades. Já um adulto como eu, dependendo do peso, de 1.000 a 1.500 unidades, né? E aí também tem as porcentagens de elevação do fator, né? Fator 8 tem que ser elevado a quantos por cento? Depende da gravidade da hemorragia, né? Um exemplo, se eu fazer uma cirurgia, eu preciso que seja elevado a 100%. Se eu faço um tratamento preventivo, não é necessário elevar a 100%, mas sim a 50% a 45%. Aí os hematologistas, os médicos é que vão determinar isso de acordo com peso, idade, necessidade daquele hemofílico. O meu caso foi entendido pelo hematologista que eu preciso elevar 50% 2 vezes a semana, né? Então, eu tomo 1.500 uma vez e 1.500 outra vez na semana. Então, são 3.000 unidades
na semana. Semanalmente? Semanalmente, na veia, né? Há mais ou menos uns 20 anos que eu já tomo profilaxia, né? Ou seja, 2 vezes na semana, todas as vezes, né? E assim, hoje os tratamentos são muito avançados, né? Estão bem avançados. Fora do país, então, esse remédio que tem hoje, que seria subcutâneo, no Brasil foi introduzido em 2019, mais ou menos, 2018, pelo SUS. E aí as crianças, hemofílicos bebês, hemofílicos que estão crescendo, eles já tomam esse remédio. É entendido pelo governo federal, né, que quem já começou a tomar os outros remédios podem manter o tratamento. Mas há a luta da Associação Brasileira de Hemofilia, né, para que seja estendido esse tratamento desse novo remédio para todos, né? Mas é um longo processo realmente. E há um outro detalhe também que tem que se contar, que tem alguns hemofílicos que têm resistência a esses remédios, né? Que eles não fazem efeitos, né? E aí eles precisam tomar um outro remédio para que ele faça efeito, né? Que na década de 80, 90, os médicos até entendiam isso, né? Que quanto mais tomasse, poderia causar essa resistência. Mas depois se descobriu que não era isso, era de ser humano para ser humano, de paciente para paciente, que criava esses anticorpos ao próprio remédio. Vai perguntar? Só para saber, assim, essa doença, a hemofilia, é adquirida, é genética? Ela é uma doença genética. Você já nasceu com esse problema? Com ela, Tá. É um problema no cromossomo X, todo ser humano tem 2, né? Sim. O homem, X, e o Y. A mulher, 2X. Sim. Né? Inclusive, a doença, ela acomete muito mais homens, né? Muito mais homens. Muito mais homens. Por que disso? Porque as mulheres, como ela tem 2X, um X que ela tem, se ela não tem aquela deficiência nesse X, o outro dá conta, né? Esse dá conta do defeituoso. O homem, como ele só tem um X, não tem como dar conta. E aí, por isso que ele tem o problema da coagulação, né? Então, é mais ou menos isso. Uma mulher que ela tem um X defeituoso e um X bom, quando ela tem um filho, se ela dá o X ruim e o marido, obviamente, der o Y, vai nascer um filho hemofílico. Se a mulher dá o X ruim dela e o marido dá o Y dele, o X bom dela e o Y bom dele, logicamente não vai ter nada. Sim. Se a mulher dá o X ruim e o marido dá o X dele, a mulher não nasce hemofílica, mas ela nasce que a gente chama de portadora. Sim. Ou seja, ela não vai desenvolver a doença porque o outro X dá conta, mas ela tem lá o Xzinho dela defeituoso, possivelmente o filho tenha. No meu caso, isso é interessante, é o seguinte, eu tenho um X defeituoso, né? Então, se minha esposa, que não é portadora, ela consequentemente vai dar um dos X bons dela. Aí, se eu desse o meu X ruim, nasceria uma menina. E aí, essa menina, com certeza, portadora. E se eu der Y, que é um homem, a ele não teria nada. Por isso que eu tenho 3 filhos e 3 filhos totalmente saudáveis. Você tem irmãos também, Hans? Tenho uma irmã. Tem uma irmã? Ela não desenvolveu hemofilia, não é hemofílica. Não, aí você não sabe, mas ela pode ter pode ser ela portadora, pode ter né? um filho hemofílico. Pela regra, sim. Uma coisa importante que você já começou a falar, mas você podia falar um pouco para nós sobre essa organização, né? Você falou que aqui tem uma associação, tem a Casa dos Hemofílicos no Brasil, que tem em alguns lugares, né? Como é essa organização no Brasil dos portadores de hemofilia? Então, no Brasil inteiro tem várias associações, né? Sim. Cada estado tem a sua associação e no Brasil tem a Federação Nacional, né? Federação Brasileira de Hemofilia, né? A presidente é a dona Tânia Pretobelli. Então, ela vem há mais de 20 anos, 30 anos, lutando pela causa de hemofílicos, né? O filho dela é hemofílico. E aí, assim, cada capital
geralmente tinha uma casa de hemofílico. Ainda há algumas capitais que mantêm essa casa, mas na década de 80 e 90 havia uma grande necessidade dessas casas devido às pessoas que tinham essa doença, né, no interior dos estados e precisavam ir até a capital para fazer os tratamentos, tomar os remédios, né? Com o decorrer dos anos, né, com a profilaxia especialmente, essas casas foram cada vez mais deixando de ser necessárias, né? Mas ainda existe devido a internamentos, devido a tratamentos de fisioterapia, de dentista, né? Só que são casas totalmente filantrópicas, né? Que necessitam de doações. Então, a grande dificuldade de mantê-las, né? O que eu conheço, assim, as mais maiores são São Paulo, Recife, né? Sei que Salvador tem, Fortaleza, mas quase todas as capitais têm. Aracaju não tem, aí por vários motivos históricos e que a gente tem lutado, né? Agora você falou aí de tratamentos, dentista, tal. Alguns tratamentos, como é que fica? Um exemplo, dentista, extração de dente, como é que ficam alguns tratamentos, Hans, para quem é hemofílico? Então, são tratamentos especiais porque, assim, tem que ter acompanhamento da hematologista. Então, não é aconselhável aos hemofílicos ir em qualquer dentista sem o conhecimento ou acompanhamento total do hematologista. Então, se recomenda-se que faça no Centro de Hematologia do Estado, né? Aqui, no caso, no Hemov, né? O Hemov tem o dentista, tem fisioterapeuta, né? E aí, especialmente o dentista... O Estado de Sergipe tem essa estrutura também. Tem sim, tem. E aí, o Centro de Hematologia, no Hemose, né? Ele tem esse conjunto com o dentista e o hematologista. Então, o hemofílico vai resolver algum problema dentário, ele precisa primeiro passar com o hematologista, e o hematologista vai conversar com o dentista para saber qual é o tratamento evasivo para que identifique qual é a necessidade da quantidade de fator, levar a 40%, 50%, 60%, 80% ou 100% daquele fator. E em caso de cirurgias, né, aí teria que tomar com maior quantidade Sim. e de uma forma mais específica. Perfeito. Independente da gravidade, os novos tratamentos, porque você é um cara anterior, né? Você acompanhou aí a evolução dos tratamentos. Há uma melhor qualidade de vida dos hemofílicos, esses mais recentes, em relação ao que recebia plasma, né? Melhorou a qualidade de vida? Muito, muito, muito. Assim, é quase que irreconhecível o que era antes e o que é hoje, né? Assim, né? Os hemofílicos atuais, as crianças hoje não fazem ideia do que os hemofílicos da década de 70, 80 passaram, né? Como eu falei, eu nasci na década de 80, já numa fase bem difícil, mas antes disso era bem pior. Era sangue que tomava e não fazia efeito nenhum. Foi descoberto que aquele sangue não fazia efeito nenhum. Então, muitos morriam, muitos tinham muito sofrimento e não tinha nenhum tipo de tratamento. Com o CRIO, tinha muitas dificuldades. O plasma, que a gente conhece, é um remédio amarelo, né? Um líquido Sim. amarelo, e que toma na veia e que tem 20 minutos para ser tomado. Aí ele ficava no congelador, precisava ser congelado. Então, um hemofílico que tinha uma dor, ou um inchaço, ou um sangramento, ele tinha que ir até o centro de hematologia, esperar que esse CRIO, esse plasma, fosse descongelado em torno de 15 a 20 minutos. Ele tinha que sentar na cadeira e tomar o remédio como um soro, né? Como uma transfusão, que demorava em torno de 20 a 25 minutos. E por ele ser de sangue humano, tinha reações, né? Sim, Tinha sim. rejeição. Então, tinha que se aguardar depois mais 20 minutos para que tivesse reação. Era muito interessante. Eu mesmo, no 19º minuto, no 20º minuto, ele dava reação. E reações fortes, como dor de cabeça, dores abdominais, alergias, né? Embolações, né? Fechava a Sim, garganta, que tinha que tomar antialérgico, né? Então, era bem sofrido, né? E por isso que meus pais evitavam tomar esse remédio, né? Porque o sofrimento para tomar era muito grande, né? E às vezes uma hemorragia interna, um inchaço, tinha que tomar 2, 3 vezes na semana, né? 3, 4 dias seguidos, né?
E aí, então, é um sofrimento muito grande e o efeito não era 100% ainda, né? Não tinha uma ação tão profunda. O liofilizado que trouxe já uma qualidade de vida muito superior para os hemofílicos. Que esse é a base também de sangue humano, né? Que é o base de sangue humano. Mas ele tinha um efeito rápido, bom, né? Como eu disse, ele durava 8 horas, né, no corpo humano, né? E isso ajudava bastante nas recuperações, né? E aí, na década de 80, quem tinha condições financeiras, podia importar dos Estados Unidos e podia tomar particularmente, né? E graças a Deus, na década de 90, já entrou para o Sistema Único de Saúde e aí o hemofílico já começa a ter uma melhora de vida, né? Quando introduziu no Brasil a profilaxia, uma conquista também da presidente da federação, Tânia, aí sim, a qualidade de vida do hemofílico passou para outro patamar, né? Porque até aí, então, era tipo tratamento de emergência. Exatamente. Você tinha uma crise, tinha qualquer coisa, você ia lá e tinha que tomar o remédio. Exatamente. Entendi. Hoje em dia, a gente diz que o hemofílico sofre se quiser, né? Porque tem um ótimo acompanhamento médico, o remédio faz muito bem, né? Então é só tomar profilaxia, que aí não tem quase nenhuma mais cuidados, né? Quando eu era criança, a minha mãe foi ensinada a não deixar me machucar, então eu não podia brincar, eu não podia correr, eu não podia jogar bola, né? Porque se eu me machucasse, eu ia ter um sangramento. Hoje, com a profilaxia, a criança tem uma vida completamente normal, né? É só ter os devidos cuidados para não ter graves acidentes, né? Mas se machucou, tomou remédio e continua tomando preventivamente, né? E hoje o remédio é tomado em casa, né? É dado para as famílias. Os centros de hematologia treinam as famílias, treinam esposas, treinam mães, pais, o próprio hemofílico. Eu sei aplicar meu remédio. Minha esposa também sabe, minha mãe que aplicava quando eu era solteiro. Então, a qualidade de vida do hemofílico hoje é outra, né? Não é... Você levantou um assunto interessante, porque eu imagino que, veja, você é da década de 80, e é comum a gente perguntar aqui para os nossos convidados como foi a sua infância, né? Porque acaba que, se eu... né, a possibilidade, se eu tivesse um filho, meu filho, eu acho que eu seria do mesmo jeito, né? Década de 80, impedir de fazer todas as coisas, o que uma criança dita normal faria, pular, se cortar e tal. Então, como foi a sua? Né? Então, a minha infância, né, assim, meus pais são nordestinos, né? Moravam numa capital, a maior do Brasil. Da onde? De Garanhuns. Meus pais são de Pernambuco, na cidade de Garanhuns. Mais jovens foram para São Paulo, né? E se conheceram e se casaram lá. E assim, já por ser uma doença muito rara, não tinha grandes conhecimentos, né? Os estudos eram muito poucos na época, então meus pais sofreram muito para poder aprender sobre a doença e ter os cuidados comigo, né? E aí minha mãe, por exemplo, ela dedicou a vida dela toda para mim, né? Ela saiu do trabalho, ela ficou 100% se dedicando a mim nesses cuidados. Eu não podia realmente me machucar, não podia correr, não podia cair. Só que como você falou, né, toda criança é arteira, né, gosta de fazer estripulias, bagunças, né? E eu não era diferente. Talvez um pouquinho pior do que algumas crianças que gostavam de fazer coisas que não devia, né? De correr escondido da minha mãe, de brincar, né? Então, tudo isso fez com que a minha infância fosse uma infância bem sofrida, né? Porque eu me machucava e tinha que tomar um remédio, né? Minha mãe dizia para eu ficar quieto e eu não ficava. Com 1 ano de idade, por exemplo, minha mãe me deixou num chiqueirinho, né? Chamado cercadinho aqui no Nordeste, né? E eu tive a capacidade de escalar aquele cercadinho. Quando minha mãe virou 1 segundo as costas, eu caí de cabeça no chão e tive uma grave hemorragia cerebral, né? E quase morri. O médico disse que por um dia, se minha mãe tivesse deixado para levar no hospital no dia seguinte, eu não teria aguentado. E tomando muito remédio que não fazia tanto efeito, né? Mas que, graças a Deus, deu certo, né? Funcionou. E não precisou nem fazer craniotomia? Graças a Deus, não.
mas foi perto, assim, né? Minha mãe diz assim que eu tive por um fio mesmo, né? E aí essas estripulias, né, foi me trazendo sequelas, né? Sequelas nas juntas, né? Tanto no joelho, comprometeu as juntas dos joelhos, tanto as juntas dos cotovelos, né? Na minha infância, eu tinha que faltar muito à escola, né? Minha mãe, por muita luta, porque eu queria estudar, queria estar na escola, ela me colocou na escola com a orientação bem clara. Falei assim, olha, você não pode brigar na escola, você não pode jogar bola, você não pode correr no recreio e nem brigar. Então eu cresci já aí com 4, 5, 6 anos, 7 anos, aprendendo isso, a ter que me desenrolar na escola, a não brigar, a levar desaforo para casa quando xingavam ou quando queriam brigar comigo, né? Ou eu ser muito bem cordial com os colegas para que não pudesse ter essas brigas, né? Se transformou num grande negociador. Um grande negociador, né? E também as professoras já eram avisadas, né? Que tinham aquele cuidado. E aí foi a parte boa, né? Porque eu me aproveitava disso, né? Eu era o queridinho da turma, né? Que a professora cuidava de mim e tal, né? Só que isso que é a parte interessante da minha infância, assim, né? Foi quando os meus pais começaram a me ensinar sobre minha doença, né? Minha mãe e meu pai teve 2 equilíbrios, assim, muito grandes que me ajudou muito minha vida, né? Minha mãe me protegia, colocava num casulo, né? Eu queria me proteger de todo jeito, queria evitar que eu me machucasse. E meu pai lutava para que eu tivesse uma vida normal. Foi meu pai que me ensinou a torcer para time de futebol, porque ele queria que eu jogasse futebol com ele um pouquinho, mesmo que com cuidado, né? Queria que eu brincasse, que eu andasse Você se transformou num corintiano? Não, meu pai não deixou, não. Corintiano, você? Corintiano. Aqui tá um negócio... João Paulo tá mandando os amigos dele todos pra cá. É mesmo? Todo mundo corintiano? Não, Meu pai era palmeirense e me ensinou a ser palmeirense. Não mas você por Inclusive temos aqui algo verde aqui, ó, em homenagem ao palmeirense. Mas diz que por um bispo ser essa criança da década de 90, quase que ele vira São Paulo. Viu? São Paulo? Mas aí meu pai teve uma conversa comigo de homem para homem e não deixou. No palmeirense não pode virar São Paulino, que isso? Ele não deixou. E aí deixei a seguir a geração e meus filhos também são palmeirenses. Aí, tá vendo aí? Sim, aí seu pai gostava ainda assim de, com cuidado, jogar bola com você? Com cuidado, jogar bola. Te ensinou autonomia, né? Ensinou autonomia, ensinou que eu tivesse que lutar por ter uma vida normal, né? E minha mãe entendeu muito isso, mesmo com medo, mesmo sofrendo, né? Mas ela me ensinou a não me vitimizar. Ela não deixou eu nunca usar a minha doença para que eu pudesse levar vantagem de alguma forma, né? Um exemplo claro, assim, porque ela me ensinou desde pequeno que eu não podia apanhar, que eu não podia me machucar. Então, uma vez eu fiz algo errado com minha mãe e ela disse que ia me bater. E eu expus na cara dela, né, assim, não, a senhora não pode me bater porque eu sou hemofílico, né? E aí ela disse, como que é a história? Não, eu vou te disciplinar sim, você nunca use a sua hemofilia por causa disso não. E aí minha mãe realmente me disciplinou, eu tive que tomar meu remédio, mas ali eu aprendi para a vida toda, né, que eu não podia usar a minha hemofilia para tentar me vitimizar, né? E meu pai foi peça fundamental nisso, né? De que ele queria que eu tivesse uma vida normal. Então, férias com a família, me levava para os jogos de futebol que ele ia jogar, me levava para churrasco, para festas, né? Onde eu podia me socializar, né? E minha mãe lutou muito para que eu pudesse estudar, né? E frequentar a escola, tudo, né? E eu comecei a aprender a gostar muito disso, né? Um fato da minha infância que é muito marcante, assim, que é onde parte o meu entendimento da minha doença, né? Com 8 anos de idade, eu queria ir no zoológico. É muito interessante essa história, que assim, depois desses 8 anos, eu só fui no zoológico na cidade chamada Aracaju, há 30 anos depois, né? Porque a escola, quando eu tinha 8 anos de idade, lá no prézinho, né? Ela tinha organizado uma excursão para ir no zoológico.
E no dia que ia ser a excursão, eu tive uma hemorragia, né? E ali foi meu primeiro contato com Deus, porque eu fiquei muito chateado, muito triste, e eu me lembro até hoje que com 8 anos de idade eu chorei o dia inteirinho, porque eu estava com aquela hemorragia e não podia ir no zoológico com meus amiguinhos. E eu vi minha mãe sofrendo porque eu comecei a questionar Deus, eu comecei a questionar meus pais, por que eu nasci daquele jeito, né? Por que eu nasci com aquela doença, por que eu estava com aquela dor, por que eu não podia ir no zoológico, né? E aí questionei a Deus por que eu tinha nascido daquela forma. E eu me lembro disso muito forte, assim, né? Que eu chorei o dia todinho, minha mãe chorou junto comigo, só que aí acabou o dia, e o que aconteceu? Nada. Eu não fui no zoológico, a doença continuou lá, então o choro não serviu de nada. Então ali com 8 anos de idade, uma criança realmente, mas foi uma decisão dali que eu disse que nunca mais ia questionar a Deus, que nunca mais ia questionar meus pais e que nunca mais ia chorar por ter uma hemorragia, né? Nunca mais eu ia chorar por aquilo, né? Que aquilo não ia servir de nada. Então foi ali que foi um marco na minha vida de entender o que meu pai disse, de não me vitimizar. Que eu tinha que entender a minha hemofilia e levar ela do jeito que fosse e me aproveitar do lado positivo, né? Do conhecimento, do cuidado e de entender que aquilo ia fazer parte da minha vida o resto dela, né? Então foi ali que eu comecei a entender a gravidade e entender como ela poderia ficar na minha vida. Você, nessa trajetória aí de infância, você teve muitas hemorragias? Muitas hemorragias no joelho direito, especialmente, e nos cotovelos, né? Provocado por quedas, Hans? Provocado por quedas, por correr escondido da minha mãe, por brincar, né, com bola, né, e acabar escorregando, essas coisas, né? E assim, minha mãe sofria muito quando eu tinha uma hemorragia, porque ficava doendo a noite inteira e ela não dormia também junto comigo, né? Então, eu comecei erradamente, comecei a esconder delas essas hemorragias. Hemorragia não significava dizer que você precisava ter um corte, né? Não, bastava uma pancada. Uma pancada você já tinha como se fosse uma hemorragia interna. Exatamente, como se fosse uma dor, né? E começava a inchar aquela articulação, né? Como a gente leva uma pancada, cria-se o hematoma no local, né? Aquilo ali, de certa forma, é uma pequena hemorragia ali naquele local. Né? Então isso aí em você não cicatriza se você não tomar a medicação correta. Exatamente isso. Que a pessoa normal, ela leva uma pancada no cotovelo, aí nasce aquele carocinho, né? Porque aquele sangue só fica naquele ponto e aí já coagula. Passa um trombofobezinho, já foi, já né? resolve. O hemofílico não, ele começa a sangrar e começa a espalhar o sangue na junta. Na verdade, eu né? acho que o hematoma é realmente fruto da reação do organismo para que haja uma regeneração. Exatamente. Se você fazer um corte externo, a gente vai entender bem, né? Se a gente leva um corte, ele abre, aquele sangue ele vai se espalhar para fora, só que o tempo que ele vai endurecer é tão rápido que ele não vai expandir. No hemofílico, como esse tempo é bem mais lento, ele vai expandir, vai espalhar. Então, imagine que um corte aqui assim, fosse para fora, ele vai espalhar por todo o braço, assim, vai escorrer, né? Internamente é a mesma coisa. Aquela pancada... Vai continuar sangrando, né? Vai continuar sangrando e aquela pancada vai espalhar e vai inchar até que se tome o remédio e aquele sangue comece a coagular e comece a se dissolver no corpo, né? Perfeito. E aí, para minha mãe não sofresse, eu escondia muito. E aí acabou tendo as sequelas, né? O joelho inchava demais, né? E aí até que eu tomasse o remédio e me recuperasse... todas as pessoas, quando tem dor, especialmente na articulação, a primeira ação dela é dobrar, né? Porque a dor vai diminuir. E aí, com o tempo, isso que aconteceu, né? Tanto nos joelhos quanto nos cotovelos, inchava tanto, e para tirar a dor, eu dobrava. Quando eu tomava o remédio, fazia efeito, e o sangue coagulava, aí era hora de esticar. Aí, cada vez mais, foi demorando para melhorar, para ficar esticado. Aí é que a gente chama de atrofia. Aí começou a atrofiar as articulações. Essas atrofias não é da doença, mas é uma sequela da doença. Hoje, os hemofílicos
com os tratamentos que tem hoje, não tem mais essas sequelas, porque o remédio faz a recuperação rápida, né? Não há necessidade mais de aguardar 3, 4 dias para melhorar, né? Então, isso mudou completamente. Então, minha infância foi marcada disso, né? Dessas dores muito fortes nas coagulações, nas articulações, nos joelhos, por brincar, por correr, né? E aí começou a ter sequelas. Com 15, 16 anos, eu já estava com tantas sequelas que eu tive que andar na cadeira de rodas, né? Porque já não esticava mais o joelho, não conseguia mais andar, né? Até que eu fiz uma cirurgia, certo? Mas eu queria voltar um pouquinho, né? Que essa foi a minha infância, né? Sim. De 8 anos até 12 anos, com grandes sofrimentos de dores. Só que eu estava sozinho, né? Lógico, tem meus pais, tem minha mãe, tinha minha irmã na época, né? Os médicos. Mas internamente eu me sentia sozinho. E cada vez mais sozinho. Porque eu tentava até esconder da minha mãe, né? Para que ela não sofresse mais, né? Ela já sofreu tanto, já sofria tanto, né? Porque tinha um momento que eu não tinha como esconder, eu não estava nem conseguindo andar, né? E ela tinha que me levar na escola de cadeira de rodas, tudo isso, na cadeira de rodas. Então, eu me senti muito sozinho. E aí foi quando minha mãe, primeiramente, que buscou de tudo pela minha cura, né? Minha mãe tentou de tudo. Todas as coisas possíveis que vocês imaginarem, assim, minha mãe e meu pai tentou. E meu pai sempre foi um homem muito religioso, né? Já minha mãe é uma mulher muito firme e uma mulher, assim, muito prática, né? Ela não cria muito nas coisas sobrenaturais, né? Mas uma enfermeira apresentou Jesus para ela, né? Eu tinha 12 anos nessa época, de 11 para 12 anos, e minha mãe foi atrás de Jesus buscando a minha cura, né? Ela queria a minha cura física, né? Não aguentava mais aquele sofrimento. E foi quando minha mãe conheceu Jesus. Só que minha mãe descobriu que não era eu que precisava de cura. Ela descobriu que ela mesma precisava de cura. E aí, então, ela conheceu Jesus, se converteu, e depois foi meu pai, depois minha irmã, né, que todos queriam a minha cura, né, e acabaram conhecendo a própria cura através de Jesus, e eu conheci Jesus. Conheci Jesus também buscando a minha cura também, né, só que Jesus não me curou fisicamente, né, fisicamente na época. E na época, assim, eu lembro que eu era muito firme também e não acreditava muito nessas coisas, né? Só até que eu fui aprendendo o que é que Jesus queria, né? Muitos pastores, muitos religiosos oraram por mim para que eu me curasse, né? E como eu não me curei, alguns acusaram meus pais, outros acusaram a mim mesmo, né? De não ter fé. Mas aí eu entendi o que é que Jesus queria de mim, né? E aí, com 12 para 13 anos, eu conheci o Jesus que eu queria. Ali eu vi num versículo que Jesus disse que no mundo teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, que Ele estaria comigo o tempo todo. Foi ali, opa, é esse Jesus que eu quero. Interessante demais, né? Porque muitas vezes nós, humanos, nós sempre relacionamos nosso bem-estar, né, à nossa relação com Deus. E tem um momento da vida de Israel, né, ali no profeta Jeremias, mais ou menos, que era um momento de muita prosperidade, né? Que inclusive no início do texto, depois você pede para a produção conferir aí nos primeiros versículos, Deus está dizendo que lembrava do momento em que eles estavam no deserto. Então eu acho que nós, humanos, comumente associamos, né, o nosso bem-estar de forma geral, seja ele econômico, seja ele físico, e às vezes Deus não dá a resposta que a gente quer, né? E aí é importante demais ouvir sua história, né, nesse sentido do que você está falando, porque você em algum momento podia perder a sua fé, né?
E foi ao contrário. Foi na fé, foi na minha doença que eu conheci a Jesus. Foi quando eu entendi, primeiramente, agradecer a Jesus pela minha doença. Porque eu acreditava, assim, que se não fosse minha doença, eu jamais ia conhecer a Ele. Né? Porque minha mãe não teria buscado a Jesus se não fosse pela minha doença. E entendi que foi a oportunidade de eu conhecer. E aí foi um Jesus que eu conheci no sentido de que dali por diante eu tinha alguém para recorrer, para estar comigo nos meus maiores sofrimentos. Né? Eu não podia contar para minha mãe, porque eu estava sentindo dor, né? Mas eu podia contar para Jesus. Então, assim, as minhas noites foram melhores com Jesus nesse sentido lá com 12, 13 anos, porque quando eu sentia dor forte à noite e que eu sabia que eu ia tomar o remédio só no dia seguinte, mas naquela madrugada eu sentia Jesus ao meu lado, né? As dores, Hans, eram dores provocadas por algum tipo de pancada, alguma queda, ou dores mesmo, assim, do problema? Então, como a minha hemofilia era grave, sim, não só pancadas, mas qualquer tipo de esforço acabava tendo hemorragias, né? O que o jogador de futebol hoje tem, né? Extensões musculares, né? Sim, sim. O meu, às vezes acontecia só de eu andar um pouco a mais ou de esticar um pouco mais a perna, aquilo causava essas distensões musculares e que aí inchava a musculatura, né? Sangrava, né? Sim. E aí inchava ali aquele músculo e aí doía muito, mas muito mesmo, né? Às vezes a minha coxa inchava, né? Então aquilo doía demais. E eu tive algumas hemorragias em alguns músculos e nervos bem mais profundos. Um bem conhecido assim, né? Chamado Liu-Psoas. Se perguntarem para os médicos, sabem, né? Fala, se teve hemorragia nesse nervo, é problemático. Porque ele dói demais. É um nervo na virilha, né? Aí qualquer distensão, né? Qualquer mau jeito de andar, de sentar, isso causava. Então, às vezes eu ficar muito tempo sentado, às vezes ficar muito tempo em pé ou muito tempo deitado, isso podia causar, né? A vida na escola, né? Sentado, andar, sim, tudo isso podia causar. E aí eram dores insuportáveis mesmo assim. Mas nesse momento aí, né, que você encontra Jesus para ser a sua companhia, você e sua família estavam congregando em algum lugar? Estava na igreja evangélica, o nome da igreja é Cristã Evangélica, né? Conheci meu pastor chamado Pastor Evaldo, que eu tenho um amor, um carinho muito profundo. Ele que começou a introduzir para mim o evangelho, né? Ensinar Jesus, né? Nessa congregação tinha a escola bíblica dominical, né? E lá tinha um professor chamado Pedro, que ele também me ensinou a como ser cristão na escola. E eles também foram muito fundamentais assim para o novo aprendizado, né? O aprendizado da entrada da adolescência e de não contar com a hemofilia, né? Porque assim a tendência de quem é deficiente, de quem tem uma doença, é até achar que Deus vai te justificar por ser doente, né? Que eu poderia, de alguma forma, pensar que eu podia pecar mais ou fazer coisas erradas e que eu seria justificado por ser doente, né? Ou muitas vezes que eu não precisava ser um cristão melhor, não precisava obedecer aquilo que Deus quer, de seguir compromissos com Deus, por ser deficiente, por ser doente, né? Como se o teu sofrimento te desse um salvo-conduto, né? Um salvo-conduto, sim, exatamente. E esses pastores, né, esses professores que me ensinaram esse Jesus, né, que não, a minha alma é totalmente à parte do meu corpo físico, né? Então eu tinha que obedecer, eu tinha que aprender sobre Jesus, eu tinha que entender tudo isso independente da minha doença, né? E isso me trouxe uma qualidade de vida muito boa, porque eu aprendi que eu não podia deixar a minha hemofilia afetar isso também, minha espiritualidade, né? E aí eu fui conhecendo mais Jesus, tendo as experiências com Cristo nesse sentido, né? De que acreditava que Ele podia me curar, como até hoje creio que Ele pode, basta Ele querer,
mas que isso não era importante, isso não era o fundamental para a minha vida, né? O fundamental para a minha vida é ter comunhão com ele, né? Conhecer ele, obedecer a ele, e não que ele fizesse aquilo que eu queria, né? Não, mas sim o que ele queria. Então, cada vez mais, na minha adolescência, fui deixando a minha hemofilia de lado e fui vivendo a minha vida aquilo que importava, né? Buscar meus desejos de trabalho, de estudo e principalmente conhecimento com Deus. Como foi sua vida escolar? Seu rendimento escolar? Como foi sua trajetória escolar? Você conseguiu fazer normalmente? Você tinha bom rendimento? Como era a relação com os professores? Você falou que acabavam protegendo. Nessa fase aí, adolescente, era a mesma com os amigos? Como foi? Então, né, todo mundo que é doente, a maioria, né, tem fama de ser inteligente ou de pelo menos gostar muito de estudos, leituras, né? Isso é um mito, na verdade, né? Eu era doente, né, tenho a doença, mas a minha mente é normal quanto qualquer outra pessoa. Eu, particularmente, infelizmente, nunca gostei muito de estudar, mas gostava muito de estar na escola, né, de ouvir ensinos, né? E aí foi a minha fase melhor de vida, assim, porque eu brincava muito, né, com os colegas, né, eles entendiam minha doença, né, eu explicava, por isso que eu aprendi rapidamente a entender ela e a explicar, nunca escondi disso, né, e aí só adaptava as brincadeiras, né, gostava de assistir eles jogando futebol, tirar sarro, gostava de jogar futebol de botão, aí aprendi a jogar dama, xadrez, esses jogos, né, baralho também, brincava muito, né? Tanto é que foi o próprio professor da escola dominical que me ensinou que eu estava exagerando, né? Estava brincando demais, em vez de prestar atenção na aula, né? E aí o meu rendimento foi normal. Nunca fui assim, notas altas, mas também nunca fiquei com notas baixas, né? Sempre naquela normalidade, né? Nunca repeti de ano, sempre frequentei a escola. Minha mãe ajudou muito quando eu precisava faltar. Às vezes eu ficava 1 semana, 2 semanas fora da escola, mas minha mãe ia lá, pegava as matérias com os professores, eu copiava em casa, os colegas iam em casa, né, para fazer os trabalhos comigo, né. Graças a Deus eu tenho um aprendizado rápido, né, não tenho lentidão no aprendizado. E isso ajudou um pouco, né? Não gostava muito de estudar, mas minha mãe sempre me obrigou, né, a estudar. E aí eu estudei. Como toda mãe. Como toda mãe. A maioria. Não conseguiu nada com o William Léo, não, mas as mães que comigo não deu certo, não. Então, já ia falar o Hans, não. Então, o Hans foi melhor que eu, né? Sua mãe era braba? Minha mãe era muito brava. Muito. Olha, tá vendo muito, aí? Tá vendo? A sua era, William Léo? Muito. Se ela não fosse, eu acho que eu não tinha nem ido para a escola. Minha mãe sempre acompanhou de perto mesmo. Minha leitura, tudo isso. E quando eu era criança, a única coisa que eu queria aprender era ler. Um hemofílico, por essas circunstâncias todas, existe algum tipo de legislação que o hemofílico pode se aposentar? Tem algum tipo de recurso governamental? Recebe algum auxílio do governo? Existe isso, não? Os hemofílicos podem receber o BPC, sim, quando crianças. Só que ao ensino da associação, né, da federação, e é uma luta que eu tenho particularmente para que o hemofílico só tenha esse benefício, né, que é o benefício de prestação continuada, para realmente grande necessidade, né? Porque, infelizmente, o que acontece quando as pessoas recebem esse benefício, podem tender a querer se acomodar, né, de só receber esse benefício, né? E aí, assim, não é um ensino dado aos hemofílicos para que se dependam só apenas disso, né? É um benefício importante, o hemofílico tem direito, até porque sim. A fonte pode secar, né? Exatamente, a qualquer momento pode encerrar, né? As pessoas possam Exatamente. E aí, assim, especialmente na infância, é importante, muitos hemofílicos têm, né? Das famílias que têm necessidades, né? Mas o que eu falo sempre é isso, né? Olha, você pode receber, mas quando você tiver aí condições de estudar e já trabalhar, você largue ele, né? Não fique preso a ele, né? Mas você passou em algum momento pela sua cabeça
não, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, porque eu acho que alguns devem pensar isso, né? Não, a nenhum momento. Meus pais às vezes insinuavam que queriam dar esse benefício para mim, né, lutar por esse benefício, e eu morria de medo. Na minha infância, adolescência, eu pensava assim que se eu tivesse esse benefício, eu ia ficar preso o resto da vida por ele, não ia conseguir conquistar aquilo que eu desejava, né, que é ter uma profissão, queria ter meus bens materiais também, de acordo com a necessidade, né, e com a vontade do Senhor. Mas eu tinha muito medo de meus pais quererem que eu me aposentasse, né, como chama, né, de receber esse benefício. Então eu evitei o máximo possível, né. E quando começa a vida profissional, Hans? Em que momento? Fazendo o quê? Então, é importante passar uma parte da minha vida que, como eu falei, né, eu andei de cadeira de rodas dos 15 aos 17 anos, foram de 2 anos na escola. Foram momentos muito difíceis, que o primeiro dia na escola de cadeira de rodas foi difícil levantar o rosto e olhar as pessoas, né? Foi aí que, novamente, Deus entra no meio, né? Eu converso com Deus e Deus fala assim para mim que eu não poderia me importar com o olhar das pessoas, eu tinha que viver minha vida e aproveitá-la. E aí, o período que eu fiquei na cadeira de rodas foi o período que eu mais me diverti na escola, né? Que eu brincava muito com a cadeira de rodas. Eu não podia correr a pé, mas com a cadeira eu podia correr. Então, foi muito divertido. Os colegas brincavam de empurrar, de jogar cadeira, né? E eu dava pirueta, empinava a cadeira, aprendi a manusear a cadeira de uma forma bem legal. Depois foi apresentado basquete, futebol, de cadeira de rodas, achei super divertido, né? Não consegui jogar porque é muito difícil, é mais difícil do que a normal, né? Mas foi uma época que eu me diverti muito na escola, e foi o preparatório para fazer a minha cirurgia, né? Estava pronto para fazer a cirurgia corretiva do joelho direito para poder voltar a andar. Com 18 anos eu faço essa cirurgia, mais ou menos, com 18 anos, volto a andar, e eu precisaria contar essa história também, que é muito interessante. Sim. Que como eu fiz a cirurgia no joelho, teve que se cortar nervos, né? E aí eu fiquei 15 dias na tração, que chama, né? Que é uns ferros que é colocado no osso e vai puxando as veias e puxando os nervos manualmente, né? Porque a cirurgia só podia mexer no osso e não nessas coisas. Não tem como alongar, né? Nervos e nem veias, né? Botava um pino. Isso. E tinha que repuxar. Repuxar. Rapaz, só de pensar dói. Não é questão de tocar, não. É pensar doía. Doía tão forte que eu tinha que tomar aquele remédio que Michael Jackson era viciado, né? Propofol. Isso, esse mesmo, né? É um remédio muito forte, mas que tira a dor instantaneamente, né? Só que os médicos diziam que viciava, né? Então, eu tomei muito pouco porque os médicos não deixou. Então, doía muito. Foi um sofrimento muito grande. Só que, após a cirurgia, eu fiquei mais ou menos 1 ano sem sentir a perna, né? Sem sentir a perna. E aí, eu tinha uma fisioterapeuta maravilhosa, chamada doutora Rosina. Ela que cuidava de mim, né? Tudo direitinho. Ela foi minha fisioterapeuta durante muitos anos, né? E ela ficou muito desanimada, assim, né? Eu sentia no olhar dela que a dificuldade que ela estava vendo ali, ela já estava desacreditando que talvez eu voltasse a andar. E aí, com 1 ano de idade, com 1 ano da cirurgia, ela teve que sair de férias, né? Como todo profissional, né? E eu chorei muito porque eu gostava muito dela e nunca gostei de fisioterapeuta homem, porque tem mão pesada, né? Eu gostava de dizer que eram cavalos, né? Mulher sempre teve uma mão mais leve, macia, né? Gostava da minha mãe, da fisioterapeuta. Mas aí ela colocou no lugar dela um colega dela, doutor Átila. Meu sonho é encontrar esse doutor de novo, porque nunca mais eu consegui falar com ele, nunca mais achei ele, né? Quem sabe ele escute, né? E ele, assim, teve uma participação na minha vida muito importante, acho que ele não faz ideia. Porque ele foi meu fisioterapeuta durante apenas 1 mês, né? De toda a minha vida. Mas em 30 dias eu voltei a andar com ele. E ele não é melhor ou pior do que a outra médica, né?
mas eu creio que ele foi instrumento de Deus, um anjo enviado por Deus mesmo naquele momento, né? Porque ele começou a fazer minha fisioterapia e doeu muito, né? Ele foi realmente pior que um cavalo, né? E na primeira sessão de fisioterapia com ele, doeu tanto que eu disse assim, doutor, pare que eu não aguento mais. E ele disse assim, não aguenta? Claro que eu aguento. Vou te contar uma história. Ele era evangélico, né? Ele contou uma história para mim assim, olha, tá vendo esse copo de água? Eu tô vendo. A nossa vida é um copo de água. E Deus vai enchendo de água. A água pode ser as dores, os sofrimentos, mas Deus, ele sempre vai encher até encher o copo. Ele nunca vai deixar transbordar. Ou seja, ele só vai dar aquilo, aquela dor que você aguenta. Pode ter certeza que você aguenta sim. E quer saber? Amanhã, ele falando isso para mim, você vai querer que sinta a dor que você está sentindo hoje. Você vai ver. Aí eu brinquei com ele, você é louco, doutor, não, jamais. A dor que eu senti hoje, eu vou querer amanhã? Você é louco, tá doendo demais. No dia seguinte, ele fez uma fisioterapia tão mais forte, doeu tanto mais do que o dia anterior, que eu disse para ele ao final da fisioterapia, doutor, para que eu quero sentir a dor de ontem. O exercício que o senhor fez ontem estava melhor, o de hoje está pior. E em 30 dias eu estava andando, né? E aquilo eu levei uma lição para a vida toda, para a minha vida cristã, né? Que é isso, né? Que Deus nunca vai dar um sofrimento maior do que aquilo que Ele está dando, né? Nunca vai deixar transbordar o copo. E a gente pode suportar, né? Ele pode suportar. E aí, isso me fez viver bem, né? Ali eu comecei a acreditar, então, quer dizer que se Deus está deixando passar por essa dor, eu vou aguentar. Então eu vou seguir em frente. Amanhã eu vou aguentar mais um pouco. Foi aí que começa a minha trajetória de trabalho, né? Com 20 anos, eu tive outra cirurgia, uma cirurgia já de emergência, onde eu tive que abrir meu abdômen, eu tive uma hemorragia abdominal, eu tive uma outra hemorragia no Lio Pessoas, que é o nervo da virilha, só que esse coágulo, que ao invés de ele se dissolver por si só, ele estourou dentro do meu organismo, né? Dentro do meu corpo, né? E aí molhou todos os órgãos. E aí imagina, né? Molhar um papel, tem que jogar o papel fora. Então os médicos entenderam isso, se molhou o seu órgão, tem que jogar fora, você vai morrer. E aí meus pais tiveram que assinar um termo de responsabilidade, que ia fazer uma cirurgia só por fazer, só para dizer que fez, mas já era, que era como enxugar papel, né? Aí o médico abriu o meu abdômen para tentar enxugar os órgãos mesmo, com um pano. E aí abriu até aqui quase, para poder enxugar. Pedaços do meu fígado, por exemplo, foi cortados, porque não tinha como enxugar, né? Como um pedaço do papel tem que ser cortado, né? Mas o médico conseguiu enxugar. E aí... Isso foi a hemorragia do Ilho Pessoas? Ilho Pessoas, que é uma hemorragia na virilha e que estourou e que espalhou por todos os meus órgãos do abdômen, né? Chegou quase a tocar o coração. Se tivesse tocado, dificilmente daria para salvar, né? Mas aí não chegou a tocar no coração, mas abdômen, fígado, rins, tudo isso teve que enxugar mesmo, né? E nessa noite que eu fiz a cirurgia, foi quando eu me entreguei para Jesus de verdade, assim, né? Eu conhecia ele, tinha sido batizado, mas nessa noite eu falei para Jesus assim, Jesus, tá doendo demais. É mais do que eu posso suportar. Então, se o senhor quiser me levar, estou pronto. Eu conheço ao Senhor, tenho a certeza que eu vou para onde o senhor está, vai ser muito melhor. Então, sei que o senhor vai cuidar dos meus pais, cuide da minha irmãzinha, cuide do meu pai, da minha mãe, mas você pode me levar, estou de boa, estou bem mesmo, tranquilo. Agora, se caso o senhor quiser que eu fique, tá certo. Já que o senhor quer que eu fique nessa terra, mas que eu seja diferente, que eu seja um filho melhor para o Senhor, que eu seja um crente melhor, né, um cristão melhor. E foi ali que eu mudei de vida, né?
ali eu abri mão de muitas coisas, né? Eu falei assim, Deus, como eu me curei, né? Fiquei bom, né? Não morri. Aí falei isso para Deus, então Deus, eu quero te servir, né? Na época eu tinha vontade de ser advogado, eu tinha vontade de ser rico, eu queria ter helicóptero, eu queria ter carro com motorista, eu queria ter esposa, eu queria ter filhos, né? E eu falei para Deus, Deus, isso nada mais é importante para mim. Eu quero só te servir. Só te servir. Né? Eu quero ser teu o tempo todo. E aí meus pais vieram para o Nordeste. Né? Eu tinha 19 anos. Já beirando a fazer 20. Né? Em 2002. Em janeiro de 2002. Meu pai quis fazer missão. Missão evangélica. Né? Ele se fez teologia e se tornou pastor. E eu quis ajudar ele, né, nessa missão. Mas eu estava totalmente tranquilo, assim, para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais nada na minha vida. Só quero te servir e ganhar meu sustento. Foi quando meu pai veio para o Nordeste e disse que queria me levar no INSS para aposentar. Então, aquele meu medo se concretizou, né? Ele me levou a pedido da minha mãe. Ele me levou no INSS para me aposentar, fiz os exames lá, muito triste, mas confiante no Senhor, porque eu falei, Senhor, o que o Senhor quiser me fazer agora, não estou mais preocupado. Só que aí o médico negou, e o médico disse assim, não, ele é apto a trabalhar, as faculdades mentais dele é normais, ele só precisa adaptar um trabalho que dê as condições físicas dele, então ele pode trabalhar, não precisa se aposentar não. E eu comemorei muito. Meu pai ficou bravo com o médico lá, minha mãe também. Mas eu fiquei muito feliz. Aí eu falei, então, pai, eu preciso trabalhar. E aí meu pai montou uma pousada. Ele queria montar uma pousada, ele montou a pousada e falou, Hans, você que vai Isso onde, Hans? Lá em São José da Coroa Grande, estado de Pernambuco. Pernambuco. No ano de 2002. Aí ele falou que eu podia batizar a pousada, o nome da pousada, São José da Coroa Grande. Antes de ser, esse nome se chamava Puiraçu, que significa Coroa Grande, em Tupi. Aí eu quis colocar o nome da pousada de Puiraçu. Ainda existe essa pousada, a gente vendeu. Região de praia, região de praia. E foi meu primeiro contato de trabalho, né? E aí, por diante, comecei a trabalhar na pousada. Meu pai teve um ótimo ensino. Né? Se um dia ele ouvir isso aí, ele vai lembrar. Eu não sabia, nunca tinha trabalhado antes, tinha 20 anos nessa época. E a gente fez a pousada, deixou tudo prontinho. Quando no dia de inaugurar, ele deixou pronto e falou assim, Hans, eu vou para casa, você pode abrir a pousada. Eu falei, como é, pai? Você abre a pousada. E o que eu digo? Bom dia, boa noite. Só foi o ensino que meu pai me deu. E foi assim que eu fui aprendendo. Aí, lógico, depois ele me ajudou, a gente trabalhou anos e anos juntos, né? Até que fui descobrindo que era muito cansativo, né, pousada, especialmente para aquele desejo que eu tinha lá com 18 anos, que era servir a Deus, né? Estava me atrapalhando muito a servir a Deus, a pousada, né? Porque é uma dedicação muito grande. E aí foi quando eu descobri que eu podia fazer concursos públicos, porque eu já era deficiente físico. Aí falei, opa, já que eu sou deficiente físico, eu vou usar os benefícios brasileiros, né? Sim. Que eram as cotas PCD, né? E aí eu comecei a fazer concurso público, e aí eu casei, meu filho nasceu, meu filho mais velho. Mas aí não pode só que eu casei. Você tem que contar essa história direito para nós. Como foi que você conheceu a madame? Como foi essa história? Aonde foi? Como foi esse amor? Fale, porque você anteriormente já tinha se entregado aí a Deus e disse para ele que nem precisava mais casar, né? Foi mesmo, é verdade. Eu conheci ela na congregação, né, onde meu pai era pastor. Fale o nome dela. Nilda. Conheci ela, eu tinha 19 anos ainda, ia fazer 26 meses depois, né? Me encantei pela beleza dela, né? Achei ela linda, linda demais. Como eu digo, né? Ela é a mais bonita da cidade, que a gente morava lá. E só que eu olhei para ela assim e lembrei disso que eu falei para Deus, né? Falei, Deus, eu não quero mais essas coisas. E ela é a mais bonita da cidade. Ela nunca vai olhar para mim, né? Então, descartei completamente, né?
fingi que nem vi, assim, né? E Nilda disse que lembra de mim e que se interessou por mim do primeiro dia que me viu, né? E só achei ela bonita, achei ela muito bonita, mas nunca imaginei que ela olhasse para mim, né? Só que como eu estava ajudando meu pai na congregação, eu era líder dos jovens, né? Eu ajudava lá com meu pai nos cultos, né? E cuidava dos jovens. E ela era uma das jovens que estava aprendendo a palavra, que estava sendo evangelizada e tal, e que começou a frequentar a igreja, né, lá. E minha irmã também era líder do louvor, e minha esposa gosta muito de cantar, e minha irmã começou a ensinar ela a cantar melhor, como ela começou a cantar na congregação, tudo. E aí eu era o líder dela, né? E ela gostava muito de mim, assim, ela ficava admirada com o que eu falava, com as coisas todas. E eu comecei a perceber que ela tinha algum sentimento por mim, né? Aí a mãe dela veio falar comigo, né? Que ela tinha algum sentimento. E aí eu tomei a coragem, né? Eu orei ao Senhor na época, falei com a minha irmã. E aí eu falei, vou arriscar. Se ela quiser, né, um não eu já tenho, né? E aí, naquela época, os ensinos que eu tinha cristãos eram diferentes que eu tenho hoje, né? E aí eu pedi ela em namoro. E aí, 2 anos depois, a gente casou. 2 anos depois a gente se casou, né? E aí, quando eu me casei com ela, assim, né? Aliás, perdão, né? Antes de me casar, foi muito interessante, assim, porque o pai dela é um cara, assim, muito rude, né? Aqueles senhores de antigamente, né? Firme, que cuida da família com mão de ferro, né? Um homem muito sério, né? Eu gosto muito dele. Mas ele disse para ela, assim, de uma forma bem grosseira, mas muito bem objetiva, né? Ele falou assim, olha, ele... vou até usar esse termo que ele usou, porque ela me conta, né? Ele é aleijado, né? Então você tem que ter noção, consciência do que você está entrando, conhecendo, né? Se você quer realmente casar, né? Então, foi isso que levou ela à realidade, realmente, de pensar o que ela estava fazendo. Então, ela tinha certeza do que ela estava conhecendo, né? Então, ela tomou a decisão ali, né? Falou, não, eu quero namorar ele mesmo, ele sendo deficiente, né? E entendeu isso, né? E quando a gente se casou, quando eu pedi ela em casamento mesmo, eu falei uma coisa para ela, assim, que tenho certeza que veio de Deus mesmo, assim, porque eu tinha 21 anos, 22 anos. Eu falei para ela assim, Nilda, a gente está casando, mas é um casamento só, para a vida toda. Você tem certeza se você quer? Veja, o compromisso que a gente está tendo aqui não é comigo e com você. É comigo, você e Deus. Então é para sempre. Não importa o que vai acontecer, não importa o que você vai pensar amanhã, esse casamento é para sempre. Então a gente vai ter 2 opções. A gente pode casar e ser feliz, casar e ser infeliz. Então, o que é que você prefere, né? E se para a gente ser feliz, a gente tem que seguir a Jesus. E foi assim que a gente se casou, com ela com 17 anos, ia fazer 22, 21 anos e pouquinho, e aí casamos em abril de 2004. E aí hoje temos 20 anos de casado. Só que aí nasceu nosso filho, né? E aí o emprego na pousada já não estava dando mais, porque meu filhinho come bem, né? Nem o leite estava dando conta. Mas é só até os 2 anos, rapaz. Depois diminui. Foi o que me disseram. Fui iludido nisso. E aí Todos fomos. Todos nós, né? E aí descobri que eu tinha que trabalhar mais, né? Que eu não estava dando conta. Mesmo meu pai tendo uma pousada, o ensino de infância dele era aquele que eu já disse lá no início, não me vitimizar. Então eu fui atrás de correr, de ganhar mais dinheiro, para poder sustentar a minha família, e aí consegui um trabalho na Câmara Municipal. Só que eu tinha que andar até a Câmara, né? Mais ou menos uma distância de 500 a 1 quilômetro. E essa distância fez com que eu tive hemorragias no outro joelho, no joelho esquerdo. E eu não queria passar para o meu pai, né? Que ele tivesse essa despesa de estar cuidando de mim e tal. Nessa época eu não sabia dirigir ainda.
Então eu ia a pé mesmo e fui inchando o joelho, mas eu consegui trabalhar lá, comecei a trabalhar, ganhar meu saláriozinho, fiquei muito feliz. Trabalhava na pousada e trabalhava lá na Câmara Municipal. E aí, ainda não estava dando, que aí teve uma graficazinha que estava pagando 10 centavos para quem digitasse uma folha. E aí achei uma grande oportunidade para mim, um conhecimento de informática, né? E ali eu comecei a trabalhar ganhando 10 centavos. Aí aprendi muito. Os ensinos que eu tive lá ganhando 10 centavos por folha são os ensinos que eu uso até hoje nas minhas profissões, né? Só que aquele trabalho na Câmara me viu algo muito bom, que foi aquele salário mensal, né? E aí eu vi assim, poxa, o serviço público parece ser interessante. Eu ganho salarinho no final do mês, é um dinheiro seguro, é um dinheiro que não pode ser retirado, né? Porque é concursado. E aí eu ficava com medo, assim, né? Se eu arrumasse um emprego numa empresa, quando eu tivesse hemorragias, eles iam querer mandar eu embora porque eu ia ter que faltar, né? E público não, é só botar atestado. E foi aí que eu comecei a querer estudar para concursos públicos, né? Aí comecei a fazer, um atrás do outro, sem olhar para onde. Eu queria fazer o concurso, né? Aí fiz um monte de concursos, um monte mesmo, né? Eu acho que eu fiz para mais de 20, ou até uns 30. Consegui passar em 10 concursos. Fui chamado em apenas 3. O primeiro foi na prefeitura da minha cidade, lá, né, São José do Coroa Grande. Aí eu comecei a dar aula de informática lá também. Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar vendendo empréstimos para aposentados. Trabalhava na pousada do meu pai. Depois passei no concurso temporário do IBGE. Né, foi meu primeiro concurso federal, mas foi temporário, né? Mas aprendi muito. Depois prefeitura, depois empresa de água de Alagoas e depois empresa de água daqui de Sergipe. Aqui em Sergipe é a Deso. A Deso, Isso. Patrocínio Deso. 7 anos que eu estou aqui. Maravilha. Rapaz, é uma trajetória muito bacana a de Hans, né? Então, você veio para Sergipe por conta do concurso público, é isso? Isso mesmo, por causa do concurso público. Eu fiz o concurso em 2013. Meu pai fez uma prova, ele era corredor de rua também. Sim. Pedestres, né? E aí a gente veio com ele correr aqui, né? E a gente conheceu a cidade e se apaixonou, eu e a minha esposa. E aí eu comecei a fazer concurso aqui. E o concurso de 2013 que eu fiz aqui, a história é bem legal porque eu ganhava muito pouquinho na época, eu era concursado na prefeitura, né? E ganhei o PIS, né? O salário mínimo, né? E precisando um montão de coisa em casa, assim, né? E eu peguei o dinheiro e gastei todinho para vir fazer a prova, né? Aqui, né? Em Sergipe. E minha esposa ficou muito triste, ficou muito chateada comigo porque tava faltando as coisas em casa e eu gastei o dinheiro todinho, né? E fiquei numa posição no concurso um pouco longe, né? Ela ficou muito chateada, muito braba. Mas 4 anos depois, em 2017, eu fui chamado desse mesmo concurso. Aí vim para cá. Não conhecia absolutamente ninguém. E foi uma fase bem legal, porque na minha trajetória com Deus, né? Foi que eu servi a Deus com meu pai, né? Na congregação. Mas ainda assim eu sentia algo a mais. Né? Eu queria algo a mais que eu não estava conseguindo entender. Mas eu falava muito para Deus assim, Deus, eu quero te servir, eu quero te conhecer. E aí eu queria ser diácono, teve uma época que eu queria ser presbítero, teve uma época que eu quis ser cantor, né? Eu queria servir o Senhor, evangelista, mas aí nunca a minha irmã deixou, não sei por quê. Eu cheguei no louvor, assim, né, a ministrar o louvor. Sim. Só que na hora que eu ia cantar, minha irmã desligava o microfone. Eu só falava. Qual o nome de sua irmã? Flávia. Flávia. Ela canta bem. Isso na música a gente chama de mafiar. Mafiou, exatamente. Desligou o microfone. Tem gente que toca, Hans, com o cabo desconectado, né? Né? Tá ali, o cabo tá desconectado. Acontece. Acontece. E comigo aconteceu. E aí, teve uma época então eu queria ser pastor. Né? E queria fazer teologia e tal, né? Conhecimentos diferentes do que a gente tem hoje. E aí
eu comecei a fazer, entrei na faculdade de teologia e liguei para o meu pastor em São Paulo, pastor Evaldo, e nunca me esqueço do ensino que ele me deu, né? Que eu perguntei, eu quero ser pastor, e aí o que você acha? Você faz isso? Eu falei, não. Você vai fazer isso? Não. Você consegue fazer isso? Não. Você pensa que é assim que se faz? Sei. Então, você tem que comer muito mais feijão para ser pastor. E ele falou assim, olha, você tem que servir o Senhor sem querer ser uma coisa, né? Você tem que fazer aquilo que Deus quer para você. E aquilo foi um ensino muito grande para o meu coração, mas eu continuei fazendo na faculdade, e o primeiro texto que a faculdade mandou eu ler foi Atos 2. E Atos 2, eu comecei a ler e vi que eu não estava praticando nada do que está escrito ali. Atos 2 de novo, ia lá. Atos 2, 42, não? É exatamente esse mesmo. Esse foi o mais marcante. Porque a faculdade mandou fazer um resumo desse texto. Sim. E eu comecei a ler e vi que não estava fazendo nada. Aí perguntei para meu pai, que já era pastor, pai, esse texto aqui, ele é literal? Porque meu pai tinha umas histórias que às vezes tinha texto bíblico literal ou, como que fala, uma história, né? Eu esqueci o nomezinho agora, mas que não era literal, não era 100%. Para você entender literal ou precisa de interpretação, é isso? Isso, exatamente, né? Mas meu pai disse assim que era literal, que era o que estava escrito ali e tinha que ser feito. E perguntei para ele, por que eu não estou praticando isso? Ele simplesmente se calou. Nunca mais tocamos no assunto desse texto, né? E aí eu vi que realmente tinha algo errado. E aí aconteceu algumas coisas na família, mas que eu pedia, Senhor, eu quero conhecer a verdade. Não estou dizendo que tudo aquilo que eu aprendi foi errado ou foi diferente, mas eu quero aprender algo a mais, né? Eu quero viver o que está escrito aqui. E aí eu comecei a viver aquilo, só que eu fui no supermercado e aí ele falou assim, você quer praticar isso aí? Eu falei assim, você não vai conseguir não. Ninguém consegue. Eu falei assim, eu vou. Foi quando aconteceram as coisas na família, problemas bem sérios, particulares, que tive que mudar de rumo, né, de congregação, tudo. E aí um pastor, num momento muito difícil da vida da minha família, foi até nós, e aí onde todo mundo estava chamando atenção, onde todo mundo estava criticando, né? E ele chegou para nós com muito amor, com muito carinho, e falou que queria chorar com a gente, queria só ouvir a gente. E foi ele que apresentou para nós o Evangelho do Reino, né? Pastor Alex, né? Meu querido pastor lá de Pernambuco, lá de Olinda, né? Ele tem um trabalho lá na cidade, lá, né, de evangelização. Ele começou a cuidar, foi ele que me apresentou o Evangelho do Reino. E foi aí que eu aprendi uma nova perspectiva da minha fé e uma nova sentido para a minha doença, né? Foi aí que definitivamente eu entendi. Eu já tinha muitos pensamentos, já tinha muitas coisas, estava muito bem resolvido com ela, né? Minha doença nunca para mim foi um empecilho ou algo ruim, né? Para mim, sempre acho que ela foi bênção, nunca... depois, como eu disse lá no início, né, depois dos 8 anos, eu nunca mais amaldiçoei a minha doença. Eu sempre abençoei, porque foi através dela que eu conheci a Jesus, foi através dela que eu não fui para um caminho ruim, né? Porque ela me segurou por muitas coisas, né? E ali eu entendi o que era cura, né? Quando eu conheci o Evangelho do Reino, eu entendi claramente que Jesus podia me curar, que todos aqueles pastores que oraram por mim, eles nunca tiveram errados, né? Que Jesus podia me curar, mas que eu entendi que todas as vezes que Jesus curou na Bíblia foi para honrar e glorificar a Deus. E que minha cura só seria feita se fosse para isso. E que, na verdade, então, eu não precisava dela. Eu precisava, sim, glorificar e honrar a Deus com a minha vida. Né? E eu entendi isso, assim, que às vezes é muito fácil a pessoa honrar, servir a Jesus, tendo boa saúde, tendo bens materiais, né? Como Jó, né? Mas o diabo desafiou a Deus nisso, né? Tira tudo, né? E é isso que eu tento mostrar para as pessoas,
eu não preciso da minha cura, eu não preciso estar bem fisicamente para servir a Deus, né? Eu posso servir a Deus com essa doença, ela não me atrapalha, Deus vai ser glorificado na minha vida através dela, né? Então, Jesus é glorificado, Jesus é honrado. Eu com a doença ou sem a doença, eu não preciso estar bem nessa terra, eu não preciso ter saúde, eu não preciso ter bens materiais, eu não preciso ter famílias, né? Não preciso ter esposa, filhos, eu preciso ter Jesus, né? É Ele que é o suficiente. E foi isso que a minha trajetória mostra, que a minha vida poderia ser muito pior, muitíssimo, assim, incontavelmente pior, se eu não tivesse Jesus. Jesus não me curou fisicamente, mas Ele esteve a cada dor comigo, a cada noite em claro, a cada dia comigo, todos os dias, né? Até hoje, quando eu tenho dificuldades, quando eu sinto dor, que hoje em dia ainda sinto dor, mas é esse Jesus que está comigo, que eu consigo passar dia após dia com Ele. Se eu não tivesse Ele. Se não tivesse Ele, eu não teria aguentando até aqui. E como diz o nosso querido Everton Ricardo, o professor Edo Parafino, futuro prefeito da Baixa da Cachorrinha, um dia teremos um corpo glorificado, né? Poderemos voar, e segundo o Everton, até falar inglês, né? Que é muito importante, né, Charlão? Talvez, né? Talvez mandarim também, né? Alguma língua a gente vai falar diferente. Não é? É muito bacana a história do Hans, né? De superação, né, Charles? E de fé, né? É uma coisa importante que prática, eu acho que Hans podia falar pra gente, né? Para ficar claro, para as pessoas entenderem, porque você disse que encontrou o Evangelho do Reino. E para ficar claro, seria importante você falar que tipo de evangelho é esse. Ele se contrapõe ao quê? A que tipo de evangelho? Ele citou Atos 2,42, exatamente, né? Tá. Então você disse que encontrou o evangelho do reino. Então existe outro evangelho? Assim, eu quero dizer que o evangelho que eu encontrei é aquele evangelho que Jesus ensinou. Daquele reino que Jesus disse, né? Quando ele veio e falou assim, que aliás João Batista falou, né? Arrependei-vos que o reino está próximo, né? E Jesus, quando ele veio, ele disse isso, né? Esse reino chegou, né? Esse reino que às vezes as pessoas pensam que possa ser um reino vindouro, né? Um reino lá depois, quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. Mas que Jesus ensinou que esse reino é onde Jesus reina na nossa vida. Onde nós não fazemos mais a própria vontade, mas Ele faz a vontade na nossa vida, né? Onde a gente se entrega a Ele, né? A tudo pergunta a Ele, a tudo aquilo que Ele ensinou, né? Não é que eu conheci um outro evangelho, mas na verdade eu estou tentando praticar o evangelho que Jesus ensinou, o evangelho que eu já tinha aprendido. Por isso que eu citei Atos 2, né? Eu já conheci Atos 2, já conheci Atos 2,42. Falando, eu estava praticando ele. Meu pastor me ensinou Atos 2,42, mas eu não estava praticando. E eu entendi que eu tinha que praticá-lo. Eu tinha que deixar esse reino viver na minha vida, né? De que agora eu não posso mais fazer as minhas vontades, mas de perguntar para Deus, para tudo, né? Como um reino mesmo, né? Quando num reino, os súditos não podem sair daquele reino por vontade própria. A casa daquela pessoa não é daquela pessoa, é do reino. E tudo tinha que perguntar para o rei. Quando Jesus nasceu, José e Maria perguntou lá para o rei se eles podiam ir para Belém para fazer licenciamento, né? Então tudo se perguntava para o rei. Se o rei quisesse tirar aquela casa e dar para outra pessoa, podia. Então, se eu quero que Jesus reine na minha vida, se eu digo que Ele é o meu rei, eu tenho que entender isso, né? E praticar isso. Senhor, a casa não é minha, é sua. O que é que o Senhor quer que eu faça? O carro não é meu. O que é que o Senhor quer que eu faça? A quem o Senhor quer que eu utilize? Como quer que eu utilize? O que é que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Então, Ele vai reinar na minha vida. Foi esse evangelho do reino que eu conheci. Perfeito. E agora chegou aquele momento que o Charlão fica aqui vibrando, torcendo para chegar, que é o momento do bate-bola. E nós sabemos que o Hans
gosta de futebol, é palmeirense, inclusive muito feliz porque o Palmeiras, Charlão, tem uma sequência aí maravilhosa desde 2020, né? E tá feliz, né? Sorrindo, né? Tá sorrindo, tá feliz, tá contente, né? Ele pegou o Palmeiras Parmalat, agora o Palmeiras Abel. Agora Abel, você acabou com um negócio, já não posso nem mais perguntar qual time. Mas ele já falou no início, né? Você foi falar que ele é corintiano, ele se arrepiou, você viu? Arrepiou, o cara falou que é corintiano, rapaz. Vamos lá, bate-bola com o Charlão. Primeiro, antes, eu quero dizer pra você que espero que essa história... a Bíblia diz que a gente tem que ir até os confins da terra, que essa história vá até os confins da terra. A gente faz um bate-bola e agora sabendo que ele é um quase ex-possível ministro de louvor, eu tenho que perguntar, você vai me dizer qual a sua música de preferência? Música de preferência? Aquela música que marcou. Cristina Mel, o choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Acompanhou muito a minha vida. Dessa sua trajetória maravilhosa, nos fale um momento. Um momento quando eu fiz a minha primeira cirurgia e tive uma hemorragia na cirurgia e meu pastor foi me visitar e ele leu um versículo para mim. Eu fiz muito poucos versículos decores, assim, sou muito ruim de decorar, mas esse 1 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quase que eu vou terminar depois disso. Você não acha, não? Depois de uma música, agora você vai, que todo mundo já sabe, né? No futebol, o seu time. Palmeiras, mas ele tá lá na última posição lá em termos de prioridade. É só para brincar, me divertir, curtir com meus filhos. Uma pessoa. Uma pessoa? Nossa, Jesus. Não tem como escolher outra. Então, mas eu acho que com Jesus a gente encerra, não é, William Léo? Foi isso aí. Que me deu todas as outras pessoas. E agradecer demais, viu? É verdade. O nível foi alto. Altíssimo sempre, né? E só para citar aqui, vocês falaram de um remédio que o Hans tomou, Propofol é o nome, mas o nome do remédio que Michael viciou é Demerol. Ele inclusive fez uma música chamada Demerol, né, que era o remédio. Demerol, tem vários. Porque eu acho que o princípio ativo aí o Demerol era exatamente o remédio, né? Inclusive um remédio, como o Hans falou, muito perigoso, né? Muito perigoso. E que causa dependência e é bem restrito até na área médica, um medicamento muito restrito. Família da morfina, né? São analgésicos bem potentes, né? Então, só para fazer como a gente citou, né, o caso do Michael, realmente é um caso muito conhecido, né, que teve um desfecho trágico, né? Demerol foi o medicamento. Inclusive, fez música para esse medicamento, né? Contando aí. Mas é isso. Semana que vem, se Deus quiser, mais um convidado especial. E terça-feira, episódio especial também, com um tema relevante. Então, acompanha aí com a gente aqui no PGMB. Um grande abraço. Fica com Deus. E Hans, muito obrigado mais uma vez aí por ter muito obrigado a vocês, vindo e compartilhado sua história com a gente. Valeu, gente! Tchau, tchau! Uou!